Você pode falar para a gente um pouquinho, Foro Curitiba, o que o senhor traz para a gente de novidade, como é que foi? Dá para dar uma palhazinha para a gente, como é que foi? O Foro de Curitiba teve um primeiro grande objetivo, que era acontecer. Uhum. Ele nasceu, né? E o Foro de Curitiba, algumas pessoas não compreenderam direito, achando que se fosse mais um grupo. O Foro de Curitiba não é um grupo. O Foro de Curitiba é uma ideia. O Foro de Curitiba são 200 milhões de pessoas. O Foro de Curitiba somos todos nós. Porque ele é uma mensagem. E essa mensagem, por ser uma ideia, ele é etéreo. Não tem CNPJ, não tem um grupo formado, não tem reuniões nesse sentido. Tanto que agora nós estamos sendo convidados para falar em vários locais do Brasil também. Vai ter o Foro de Curitiba no Rio de Janeiro, vai ter o Foro de Curitiba no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Nordeste. Então nós começamos a ser convidados. Por quê? Como eu falei, é uma aproximação dos grupos que já existem. A aproximação dos grupos que têm pautas objetivas a serem seguidas. A nossa pauta é a aproximação desses grupos. É ajudar a pensar, é fazer como se fosse um conselhão. À medida que nós vamos conhecendo pessoas, vamos trocando ideias. Pensando nisso, nós temos que formar um grupo que as pessoas entendam, ele existe. Então, repetindo absolutamente assim, aproximação dos grupos, capacitação emocional e intelectual, quer dizer, gerar indicações e trabalhos para que as pessoas cresçam emocionalmente e intelectualmente, a história da autoestima nacional, autoestima e identificação nacional, que foi o que eu lancei como uma bandeira no parque, para ser um resgate, um primeiro passo para a gente ir às ruas, né, voltarmos às ruas mais tarde, mas ela só pode voltar à rua mais tarde quando nós estivermos mais preparados para isso. Então, deixa eu aproveitar e já falar sobre o 7 de setembro. Até o Flávio Bolsonaro colocou muito bem aqui que nós temos um caminho político a seguir, e se esse caminho existe, venha a existir e venha a acontecer, se nós tivermos eleições para prefeitos, se nós tivermos eleições para presidente no futuro, a gente vai ter que estar mais preparado e não cair nas mesmas arapucas. Então, talvez não seja o momento agora da gente pensar num 7 de setembro. 7 de setembro ficou muito simbólico para todos nós. Isso é real. Nós vimos coisas muito bonitas no passado, nos 7 de setembro. Só que, veja, com toda a força que a gente acumulou lá, não conseguimos caminhar. Quer dizer, com que força nós iríamos caminhar agora, neste momento? Será que não está na hora de a gente recuar um pouquinho e fazer um esforço melhor? O Flávio Bolsonaro comentou, vamos fazer uma doação de sangue, vamos fazer um movimento positivo das pessoas do bem. E isso me ocorreu, até chamar a atenção, que o presidente Bolsonaro só sobreviveu porque havia sangue naquele hospital. Algumas pessoas doaram sangue. Então, olha que representatividade legal se a gente fizer realmente esse movimento pelo bem das pessoas no 7 de setembro. Isso não quer dizer que você não possa se manifestar. A ideia é não ir em desfiles, porque, afinal de contas, muita gente ficou frustrada com o que aconteceu com as forças, né? Então, ir a desfile agora, eu até escutei um comentário de uma pessoa que eu achei bem significativo, é como ir numa festa do PT para comemorar a corrupção, entende? Quer dizer, não estamos no momento de ir em desfile. Agora, manifestação, você quer ir para uma praça, quer ir para um parque, quer se manifestar com pessoas, não há problema, não vejo problema nisso. Mas não se aproxime de prédios públicos, tome cuidado com pessoas altamente infiltradas. Se você começar a observar grupos meio estranhos, se afaste. Se a confusão acontecer, senta. Tudo aquilo que a gente já sabe de outras manifestações. Mas outro detalhe também que eu quero chamar a atenção, a independência do Brasil não tem nada a ver com o Exército. Não tem nada a ver com as Forças Armadas. A independência dos Estados Unidos, houve uma guerra. Colonos com o pé no chão para enfrentar a maior armada que existia na época. Imagine a armada britânica vindo, e os colonos que eram ingleses, se consideravam ingleses nos Estados Unidos, enfrentando aquela armada e venceram. Por isso há tanto patriotismo, tanto orgulho, não só por isso, claro, mas tantas outras coisas que criaram isso no coração do norte-americano. Então, isso é importante a gente entender. No Brasil, foi Dom Pedro que, por causa de uma reunião da Leopoldina com o José Bonifácio, mandaram esses dois uma mensagem para o Dom Pedro, por causa da construção histórica daquele momento, ele proclamou a independência. Houveram algumas guerras aqui e ali, numa outra província, de portugueses que não aceitaram, mas isso não foi uma guerra de uma nação.
Não foi uma luta. Isto é, tanto é verdade que em outubro, a independência era comemorada em outubro, na data da aclamação de Dom Pedro como Dom Pedro I, né, como rei no Brasil, como monarca, e inclusive ficou por um bom tempo. Depois, mais tarde, quando Dom Pedro saiu, passaram para o dia da independência, para o 7 de setembro. Então não tem nada a ver com as Forças Armadas. Agora, enquanto as forças eram aparentemente para nós extremamente respeitadas, elas vinham fazer o desfile no 7 de setembro. Então, o que acontecia? As pessoas ovacionavam, aplaudiam, gostavam, todo mundo sempre adorou as Forças Armadas, mas o que nós passamos agora 70 dias pedindo socorro e fomos... Eu não vou usar a palavra que eu usar, mas eu não sei, vocês devem imaginar o que nós fomos. Eu acho que agora, em um desfile de 7 de setembro, perdeu completamente a noção. Já na República, sim, culpa, aí sim, um golpe do exército e das oligarquias que existiam na época frente à monarquia que havia. E nós estamos sofrendo por causa disso até hoje, porque essas oligarquias permanecem no país comandando até hoje. Inclusive, nós temos que ter muito cuidado, porque as pessoas têm medo do governo atual e esquecem do globalismo que está logo atrás, trazendo um prejuízo gigantesco, talvez maior do que a gente está passando agora. Então, nós precisamos levantar o nosso coração.